Boa noite para vocês. Será que eu tô ao vivo já? Estou ao vivo. Iniciei uma transmissão. Pessoas chegando. Boa noite a todos que estão chegando. A Leuzimara falou que vinha e veio, né? Oi, Leuzimara. Oi, Cláudia. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre transtorno borderline. Essa é uma live de saúde mental. Faz tempo que eu não faço, que eu não consigo fazer uma live de saúde mental. Não vou falar de assunto de Big Brother, Fazenda, nada desses tempos. Eu falo hoje de saúde mental, a coisa que eu mais gosto de falar. Valeu, Luan. E aí eu quero falar, eu escolhi esse assunto, a gente fala hoje sobre transtorno borderline, né? Tô aquecendo, daqui a pouquinho começa. Tô só aquecendo a gente, mas hoje vai ser transtorno borderline. Sério, complicado e muito mal explicado. Esse é o grande negócio. Obrigado, Claudinha. Pois é, a gente vai falar aqui os assuntos, assim, a minha área de atuação, né? Eu tô aqui no consultório, tô no consultório até mais tarde hoje, mas eu atuo dentro de transtorno de humor. Então, o meu negócio é bipolaridade, depressão, é isso que eu faço, é aí que eu adoro atuar, sabe? Então eu atendo muita situação de borderline, TDAH e bipolaridade, porque essas três condições elas andam muito juntas, então saber distinguir entre elas é uma habilidade poderosíssima para todo mundo. A gente está sempre tentando melhorar. Obrigado, Daiane. Obrigado, Tiane. Poxa. Pois é, então, Jana, a gente não tem como falar de borderline sem falar de TDAH. Pelo menos não tem como falar a parte da confusão da história do borderline, TDAH e bipolar é absurda, sabe? Gabriela, obrigado. Às vezes eu não vou conseguir dar obrigado a todo mundo, mas eu aceito elogios, aceito agradecimentos, fiquem à vontade, tá? Priscila, obrigado. Pois é. E aí estamos chegando agora no horário. Essa live é oferecida pela Cuidare, tá? Daqui a pouco a Cuidare vai aparecer aí. Cuidare é um aplicativo que eu tenho no celular que a gente consegue organizar o nosso histórico de saúde. Você consegue pegar seu histórico de saúde e guardar receita, consulta, tudo, exame, fica tudo guardado na nuvem, você não perde mais nada. Aí você chega no médico para ter a consulta, só mostra assim, tá aqui, meu Cuidare. QR Code, pá, o médico já pega. Aí eu uso Cuidare aqui também como médico, né? Mas já tá dando o horário da live, as pessoas já estão entrando, fico feliz pela presença. E vamos curtir essa noite de quarta-feira. Eu decidi, né? Eu ia começar a fazer essas lives, vai rolar umas lives. Eu não vou prometer a próxima, mas eu quero fazer a cada 2 semanas, pelo menos, ter uma live aqui para conversar com vocês. E aí esse tema eu escolhi, transtorno borderline, porque ninguém explica direito transtorno borderline. Ninguém explica direito transtorno borderline, tem muita coisa que a psiquiatria não explica direito, não sabe dizer o que é, a gente não sabe explicar bem nem depressão, quem dirá transtorno borderline. A gente não explica bem transtorno borderline, bipolaridade, TDAH, é tudo, eu vejo própria confusão porque não desenrolam, sabe? Não tornam a coisa mais simples, mais óbvia e não falam algumas verdades, não falam alguns conceitos, até das limitações nossas mesmo, como psiquiatra, né? A gente tem muita limitação na psiquiatria. Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Todo mundo me ouvindo bem, se puderem só dar um ok que tá ouvindo bem, porque eu tô aqui com o fone, aí eu não tenho um retorno. Eu quis pegar, vocês ficam à vontade para mandar dúvida, tá? Sobre transtorno borderline, podem mandar aí. Eu sou bom de gravar dúvida em live, então conforme eu conseguir, eu vou responder, tá? Todo mundo tá me ouvindo, né? Que bom, feliz. Então, eu deixei que a única anotação que eu tenho, e aí, Fábio, a única anotação que eu tenho é que eu peguei e listei os critérios diagnósticos que o DSM usa para classificar transtorno borderline. Olha só isso, prestem atenção com criticidade. A gente está falando de que aqui? Será que a gente está falando de uma doença? A gente está falando de que quando eu digo que esses são os sintomas, tá? Então, é um transtorno de personalidade borderline.
É um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais de você com a outra pessoa, da autoimagem, de como você se enxerga, e dos afetos, do humor, da raiva, da tristeza e da impulsividade, né, de controlar os impulsos ou não, que surge no início da vida adulta, está presente por vários contextos. Então, esse é o diagnóstico do borderline, ele tem isso. E aí tem alguns sintomas de borderline, né? Primeiro, esforços desesperados para evitar abandono. Segundo, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis, intensos. Terceiro, perturbação da identidade, né? Instabilidade da autoimagem, da percepção de si mesmo, de quem que você é. Quarto, impulsividade, não controla impulso. Pensou, já fez. Pensou, já fez. Impulsividade, às vezes autodestrutiva, gasta muito, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar. Isso é a impulsividade do borderline. Recorrência de comportamento ou ameaça de suicídio. Então a pessoa fala que vai se matar, se corta, tem toda essa situação. Uma instabilidade afetiva, ela tem a variação. O humor dela fica flutuando, fica oscilando, instabilidade afetiva. Sentimentos crônicos de vazio, olha só, estou contando 7. Raiva intensa, inapropriada ou dificuldade de controlar a raiva, então 8. E 9, ideação paranoide, é uma desconfiança, é uma coisa meio de o que está acontecendo, e sintomas dissociativos, tá? Então, repara bem, gente. Eu acabei de ler uma lista de sintomas de um diagnóstico. Só que a gente tem que ter muita clareza do que a gente está falando aqui. Porque esse diagnóstico, ele não é uma doença. Quando a gente fala sintoma e coloca esse diagnóstico num DSM, concorrendo com outras doenças que existem de verdade, tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, são doenças. Quando a gente coloca o transtorno borderline no meio, parece que o transtorno borderline é doença que nem esquizofrenia. Parece que o transtorno borderline é uma condição que nem transtorno bipolar, porque está na mesma lista, está no mesmo livro, está no mesmo lugar, tem CID igual. Só que você tem que perceber a grande dificuldade que tem para a gente explicar é que não faz sentido, não tem lógica nenhuma enxergar transtorno borderline como uma doença, porque não é uma doença. Transtorno borderline é uma variação de personalidade, é um jeito de personalidade, é uma forma de personalidade. E personalidade é um padrão consistente, recorrente, duradouro, de como que você se relaciona com você mesmo, como que você se relaciona com as pessoas, como que você pensa, como que são seus afetos, como que são os seus sentimentos. Isso é personalidade, é o seu jeito de ser. Então, borderline, transtorno borderline é um jeito de ser. Tem um jeito de ser borderline, é uma forma de ser. A pessoa às vezes pode se comportar como se fosse borderline em um momento da vida, mas no fim das contas é um jeito de ser. Aí se esse jeito de ser borderline for muito forte, se esse jeito de ser borderline for muito intenso, for forte demais, esse jeito de ser vai ser chamado de transtorno. Então quando a personalidade tem uns traços muito fortes, todo mundo tem um traço que é desconfiado. Então você é desconfiado, você é super desconfiado das coisas, você acha que todo mundo tem que passar uma perna pra você, às vezes você fica assim, às vezes você não tá desconfiado, às vezes você tá. Se esse traço for muito forte, você pode ter um transtorno de personalidade esquizoide. Se você tem um traço de personalidade perfeccionista, então seu traço é perfeccionista. Mas se ele for muito, muito forte de perfeccionismo, você vai ter uma personalidade obsessiva compulsiva, por exemplo. E aí no caso do borderline, ele tem esses traços muito fortes. E aí a gente vai chamar de transtorno borderline. Só que transtorno... Cara, vocês imaginam assim, ó. A pessoa chega pra mim, como médico. Ela chega e vai contar a vida dela. Vai falar que ela tá sofrendo, vai falar que ela tá ruim. Ela vai contar que ela tá triste, tá deprimida, tá chorando, tá ansiosa. O meu trabalho, o nosso trabalho como médico, é que eu tenho que entender se esse sofrimento, esse problema que ela tem, é fruto de uma doença. Tem uma doença grave aqui. Tem uma doença psiquiátrica que está causando esse mal-estar. Porque se a pessoa está num relacionamento ruim, se ela não está dormindo bem, se ela está num emprego que ela não gosta, e ela está sofrendo, esse sofrimento não é fruto de uma doença. É fruto do estilo de vida, é fruto da condição que ela está vivendo.
Agora, se a pessoa tem uma doença, ela vai precisar de uma intervenção médica, vai precisar de um remédio, de um tratamento. Aí você faz o tratamento, a pessoa melhora, porque remédio é para doença, remédio trata a doença das pessoas. Então, quando você dá remédio para quem tem doença e tratar a doença, ela vai lá e melhora. Então, quem tem doença fica melhor com o remédio, responde bem. Agora, tem outra questão que diz respeito a como a pessoa vive e como que ela encara as situações da vida. O jeito dela de ser. O jeito dela de ser, que é a personalidade dela, não pode ser considerado uma doença. Não tem lógica, não tem sentido. É até estranho eu dar um diagnóstico para a pessoa, na minha opinião, é estranho falar isso, eu dar um diagnóstico para a pessoa que diz respeito à personalidade dela. Então, olha, você é uma pessoa muito legal, caramba, adorei te conhecer, que personalidade ótima que você tem. Isso é um transtorno da personalidade. É isso que acontece, entendeu? Então, quando você dá um diagnóstico de transtorno borderline, você está dizendo que a personalidade da pessoa é estruturada de uma forma adoecedora, é uma forma que sofre. É isso que a gente diz quando esse diagnóstico é dado. E aí que eu chego à conclusão, e é uma opinião minha, tá? Eu chego à conclusão de forma bem clara, tá? Que esse diagnóstico hoje em dia atrapalha mais do que ajuda a pessoa na maioria das situações. É um diagnóstico que atrapalha na maioria dos casos. Porque esse diagnóstico, ele é muito proveitoso, por exemplo, para terapia. O psicólogo vai fazer uma terapia, aí o psicólogo tem que orientar o processo de terapia. Já estão chegando perguntas aqui, eu vou responder. O psicólogo tem que orientar a terapia, como que vai tratar, como que vai conduzir a história da pessoa, a relação dela com a mãe, relação com o namorado dela, tá. O psicólogo vai conduzir isso. O psicólogo vai usar muito esse diagnóstico de transtorno borderline. Vai ser importante para o psicólogo ele entender, se a pessoa tem essa estrutura borderline por causa da criação, papapá. Agora, eu como médico, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar um remédio para o borderline, eu vou dar um remédio para o vazio existencial dele. Eu vou dar um remédio para a forma como ela se relaciona com o namorado. O que é isso? O que eu estou fazendo? Qual que é a lógica disso? A gente tem que ficar muito atento nesse ponto. O que o remédio faz? Como que o remédio ajuda? Como que o médico entra nessa história para ajudar de verdade? A gente fica tampando pano, a gente fica tampando o sol com a peneira, a gente fica enxugando gelo, tratando os sintomas, tá? Então a gente fica fazendo isso. Esse é o protocolo de tratamento médico com remédio no transtorno borderline. É a gente ficar enxugando o gelo dos sintomas que a gente não sabe exatamente como resolver, porque a gente não entende direito isso como uma doença que tem uma causa bem específica, e a gente usa, por exemplo, eu falo, estabilizador de humor. Vai lá, usa estabilizador de humor para tratar o quê? Para tratar a personalidade da pessoa? Não. Para ajudar ela a conter o impulso. Você não está resolvendo o problema, você está cortando o galho, você não está indo nem perto do tronco. Você está lá, a pessoa está impulsiva, você vai lá e dá um remédio para ela parar de ser impulsiva. A pessoa não dorme, você dá um remédio para ela dormir. A pessoa está triste, dá um remédio para tentar melhorar aquilo ali, mas o vazio existencial dela é eterno, não vai mudar, não vai acontecer nada. Então o tratamento da parte de remédio, ele é péssimo, porque ele vai expor a pessoa a efeito colateral, não vai tratar a causa e vai ficar tentando, muito mal, com péssimas respostas, vai ficar tentando suprimir os sintomas. Esses sintomas são fruto de um problema. O diagnóstico é uma coisa, os sintomas são outra coisa. O diagnóstico é o que causa o sintoma. Se a gente fica só aqui tratando sintoma, você sai do lugar, não tem nada, não acontece nada. Então, que doença que é essa? Que situação que é essa? Tá, eu tô falando que não é uma doença, transtorno de personalidade, então o que a gente tem que resolver? O que é isso? Vocês imaginam? Vou contar uma história que eu acho que ilustra bem a minha opinião sobre transtorno borderline, tá? Você chega num pronto-socorro e vai lá na área de queimados. Então, eu cheguei no pronto-socorro, vou lá na área de queimados do pronto. Tá todo mundo eu tô falando meio rápido, desculpem, porque esse assunto ele toca profundamente aqui. Os pacientes sabem como que eu fico oriçado dentro do consultório sobre esse assunto. Mas você chega, eu entro no pronto-socorro, aí eu vou lá na área de queimados. Cheguei na área de queimados, e aí eu vou na área de queimados e vejo várias pessoas,
E olho para elas e falo assim, gente, olha só isso aqui. Tem essas pessoas com essas peles todas machucadas, pele toda com fibrose, uma pele sensível. Que pele sensível? Já sei, vou dar um diagnóstico para elas de síndrome da pele sensível. Síndrome da pele machucada. Isso tem alguma lógica? Teria lógica eu chegar num setor de queimados e dar um diagnóstico para a pessoa de síndrome da pele machucada, síndrome da pele sensível? Não teria nenhum sentido fazer isso. Não teria nenhuma lógica fazer isso, porque seria ridículo. A pessoa que está ali com a pele queimada, a pessoa que está ali machucada, ela é uma sobrevivente de queimadura. É isso que ela é. Uma pessoa que tem transtorno borderline, uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, é uma sobrevivente de trauma. É uma pessoa que sobreviveu a abuso, é uma pessoa que sobreviveu à negligência, é uma pessoa que sobreviveu à invalidação, a um ambiente familiar tóxico, que foi criada de uma forma que ela não deveria ter sido, ninguém deveria passar por isso. Sinto muito. Isso foi algo que marcou a pessoa, que traumatizou ela, que a infância dela foi complicada. E isso gera vazio existencial. Isso gera um buraco que nada preenche. Isso gera relações instáveis. Isso gera uma autoimagem sofrida. Isso gera tudo que é transtorno de personalidade. Porque a personalidade é construída até os 7 anos, mais ou menos. Então as experiências dela na infância vão determinar essa condição que ela tem. E aí vocês reparem como que é complicado, vai adicionando cada vez mais camada de problema nesse diagnóstico, porque você pega a pessoa, dá para ela o diagnóstico de borderline e parece que a quebrada é ela. Parece que a pessoa problemática é ela. Ela é borderline, peguei borderline, eu me tornei borderline, eu sou borderline, meu jeito é borderline. E na verdade você que tem diagnóstico de borderline, você que tem a personalidade borderline, você é uma pessoa que sobreviveu a trauma. Você é uma pessoa que sofre e é guiada, impulsionada e tem gatilhos por causa dos traumas que sofreu. Se tiver uma causa de borderline, então vamos falar, qual que é a causa da dengue? É o vírus da dengue. Qual que é a causa de borderline? É trauma. É trauma, é experiência de vida traumática, é sofrimento na vida que você não deveria ter passado e isso vai deixar marcas em você. E aí eu pegar essas pessoas que sofreram e sobreviveram e chamar isso de transtorno de personalidade borderline, dar um nome para elas de doença e colocar ela quase numa equiparação com transtorno bipolar, esquizofrenia e outras coisas, é extremamente problemático. Porque vocês reparem, espero que esteja fazendo sentido, porque é um assunto meio complicado. Me diz, por favor, se estiver fazendo sentido, se está dando de acompanhar o raciocínio, porque às vezes parece meio óbvio alguns termos pra gente como profissionais, mas pode não parecer tanto para leigos. E essa live, eu sei que tem muito psicólogo aqui, mas eu quero falar com os colegas, com todo mundo. Quero falar com todo mundo que tá presente, com quem não é psicólogo, com quem não trabalha com isso, com quem é psicólogo também. Mas vocês reparem que a gente tem que ter muita crítica. Que bom, Caroline. Se tiver alguma confusão específica, me avisa que eu tento desenrolar, tá? Tamires, é borderline, tá? Transtorno borderline. Eu tô explicando, vou repetir então para quem tá chegando, até pra gente clarear. Eu tô explicando que não tem sentido encarar transtorno borderline como uma doença. Transtorno borderline não é uma doença. Transtorno borderline também não deve ser equiparado aos outros transtornos da psiquiatria. Outros transtornos. Tem vários transtornos do DSM que são meio inventados, são coisas que não existem enquanto doenças, são sintomas, são outras coisas. Mas o transtorno borderline, particularmente, ele é muito problemático. Por quê? Porque ele apaga a fonte do problema, que é o quê? O que é a fonte do problema borderline? Trauma de infância. Trauma de infância, sofrimento, negligência, tudo isso. Isso faz alguém se tornar borderline. Você cria uma pessoa borderline a partir da forma como ela interage nas primeiras relações dela, a negligência. Esse ponto aqui, se vocês repararem, os critérios diagnósticos do transtorno borderline, ele tem vários pontos que falam sobre relacionamento com outras pessoas. Então, relacionamento instável, medo de abandono. A pessoa tem um abandono na vida, um pai ausente, uma ameaça da mãe, do tio, do avô, que fala, vou te abandonar, vou te jogar lá fora, vou te dar pro velho saco, eu vou te deixar na rua. Essas ameaças de abandono
ou abandonos verdadeiros de pais ausentes, de mães ausentes, essas ameaças elas entram dentro da mentalidade da pessoa e essa pessoa vai passar a vida buscando não ser abandonada. Então, pode mandar pergunta, gente, eu não estou ignorando as perguntas, tá? A pessoa vai ficar nessa... Eu vou só falar depois para eu concluir o raciocínio. Mas a pessoa fica nessa busca de não ser abandonada o tempo inteiro. Ela fica numa carência que parece um deserto. Você joga água e seca. Não tem amor, não tem carinho que supre essa carência, esse medo de abandono. Porque esse não é um medo de abandono construído na vida adulta. Ele é um medo de abandono construído na infância. Então é uma secura que nunca molha. Nunca, nada completa uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline. Porque essa foi uma ferida criada lá na infância dela. E aí eu estava falando para quem chegou que você ignorar que essa situação borderline acontece em decorrência desse tipo de situação na infância, tira o corpo da família, das pessoas envolvidas nesse processo de sofrimento. Você tira o corpo de todo mundo e de repente a fulana, a coitada que está ali no psiquiatra, é a borderline da família. Só que você tem que entender que isso existe, floresce em um ambiente disfuncional. Isso floresce em um ambiente disfuncional. Então, dar o diagnóstico de borderline para alguém precisa vir com esse grau de crítica, de entender que tem gente envolvida nesse processo, no passado. Não precisa tratar com culpa, às vezes a pessoa não fez de propósito, às vezes a melhor que ela podia dar, mas teve. Não estou falando para culpar, não é para crucificar ninguém, não é certo e errado, não é uma disputa, não é um julgamento, mas teve, aconteceu, é isso. E aí, aqui ó, deixa eu até pegar aqui, obrigado gente, estão mandando feedback, agradeço. Pois é, Tamires, é assim que a coisa toca, tá? E aí, o que acontece? Aí vamos entrar aí nessas, tem umas perguntas boas que vão melhorar a história, né? Se relacionar amorosamente com pessoas borderline é perigoso? Borderline tem obrigatoriamente dificuldade de relacionamentos? Então são perguntas sobre borderline e relacionamento. Olha só que coisa maluca. A gente dá um diagnóstico de um transtorno mental, neurológico, que ele existe na hora que a pessoa se relaciona com outra pessoa. Isso não é um diagnóstico médico, tá? Qualquer diagnóstico, vocês reparem nesses diagnósticos. Diagnósticos que têm como critério diagnóstico a forma como a pessoa se relaciona com outra, não deveria ser visto, na minha opinião, como um diagnóstico médico, porque ele é um diagnóstico dinâmico de relacionamento interpessoal. Então não tem como você ser instável nos relacionamentos trancado dentro de um quarto sozinho. Não tem como você ter medo de abandono sem ter esse objeto do abandono. Então, pneumonia você tem dentro do quarto sozinho, você tem no hospital, você tem na rua, você tem na padaria, você tem em todo lugar pneumonia. Isso é um diagnóstico. Transtorno bipolar, a pessoa pode estar sozinha, ela fica agitada, inquieta, fica pilhada, deprime. Agora, relacionamento instável, ela precisa ter uma outra pessoa. Questionar a autoridade não deveria ser critério para um diagnóstico médico. Infelizmente é. E é por isso que gera tanta confusão. Porque aí o médico vê tudo isso e ele se perde no que ele está fazendo. Ele começa a olhar para esse diagnóstico concorrendo com diagnósticos médicos. Começa a atrapalhar a visão, começa a turvar. Ele começa a reparar nisso. É um diagnóstico, alguém perguntou, então é um diagnóstico familiar? Não é um diagnóstico familiar porque você vai jogar ele em uma pessoa. Mas se ele existe, é porque existiu uma situação de abandono, de drama. Pode ter sido uma criança que foi adotada, por exemplo, ela pode ter esse medo de abandono, apesar de ter sido acolhida numa família muito organizada, muito amorosa, muito calorosa. E aí, olha que legal, o pessoal tá ficando na live, tô gostando de ver. A gente tá falando as verdades mesmo, vamos falar as verdades. E aí, o que... olha só isso. Como seria uma crise de borderline? Pode ser genético? Vamos lá. A questão do ambiente ou é genético? Toda doença ela tem componente genético, tem componente
de ambiente. Só que aí eu vou falar uma coisa. Perguntaram, TDAH, bipolaridade, como que... Perguntaram mais de TDAH aqui. Vocês reparam que olha só que coisa maluca. Nos diagnósticos, esses confusos critérios de borderline, entre eles fala de impulsividade, dificuldade de controlar impulso, dificuldade de controle de impulso. Dificuldade de controle de impulso e emoções instáveis acontece, por exemplo, no transtorno bipolar. Também acontece no TDAH. TDAH também tem dificuldade de controlar impulso. Então, será que a gente não está olhando, quando a gente fala que a pessoa tem dificuldade de controlar impulso e vazio existencial e medo de abandono, quando ela tem esses componentes, será que a gente não está olhando para uma pessoa que tem TDAH e sofreu traumas e abandono? Será que a gente não está olhando para uma pessoa que tem transtorno bipolar e ela fica ciclando, ela deprime, ela tem euforia, aí ela gasta, aí ela se expõe a risco, ó, aqui fala, ó, atividades destrutivas, gastos, abuso de substância, direção irresponsável, tudo isso acontece no transtorno bipolar. Se você olha, instabilidade, impulsividade, instabilidade, tudo isso acontece no transtorno bipolar. Então, o que provavelmente acontece, o que vai, uma enorme quantidade de pessoas que têm transtorno borderline, elas são pessoas que têm transtorno bipolar ou TDAH e também sofreram abuso e negligência. Aí você tem essas pessoas que ficam impulsivas, ficam deprimindo, tentam suicídio, fazem várias coisas. Só que a diferença é que transtorno bipolar e TDAH, médico consegue ajudar. A gente consegue fazer alguma coisa a respeito disso. Então, quando eu falo que o diagnóstico mais atrapalha do que ajuda, é porque na hora que o médico fica se confundindo, o psiquiatra fica se confundindo, o psicólogo fica se confundindo em achar que o diagnóstico é ou borderline ou bipolar, ele está deixando de dar o diagnóstico certo, que talvez a pessoa tenha as duas coisas. Porque são coisas totalmente diferentes. Um diz respeito à sua estrutura enquanto personalidade. O outro diz respeito ao seu metabolismo, ao funcionamento do seu metabolismo. Doença médica é isso aqui. Doença médica diz respeito a oscilações do seu metabolismo, à sua célula, ao seu cérebro, é isso que é doença médica. Relacionamento, sensação de vazio, abandono, esse tipo de questão é estrutura psíquica, psicológica, de personalidade, de quem você é, de como você se identifica. Então, essa confusão de diagnóstico, as pessoas ficam perdidas, é TDAH, é bipolar, borderline e tal, vem para começo de conversa por causa dessa dificuldade de entender os dois conceitos. E borderline não deveria ser tão difícil de distinguir de bipolaridade se a gente entender o que cada coisa é. Se a gente entender que borderline é uma personalidade e bipolaridade é uma doença médica que tem um ciclo, que altera o metabolismo, que remédio ajuda. Isso aí, ó, Flávia. Borderline é uma condição, é a condição, não é a doença, né? A pessoa pode ter, inclusive, traços borderline sem ter o transtorno borderline. Apagão na mente, hoje eu não consegui escrever o próprio nome. A pessoa que tem, a pessoa borderline, a personalidade borderline, ela tem sintomas dissociativos, ela se dissocia, ela se separa, ela dá umas travadas às vezes, ela não sabe nem onde que ela tá. Porque uma das formas de você induzir uma criança a se tornar borderline é você invalidar os sentimentos dela, você invalida ela. E aí você pega aquela criança que está crescendo, ela fala que ela está triste, e você fala, não, você não está triste não. Ela está com raiva, você ignora a raiva dela. Ela está incomodada, você fala que ela não está incomodada não. Você fica invalidando. Ambientes familiares invalidantes fazem com que a pessoa não consiga lidar com aquilo que ela sente. Se é uma criança, você acredita em tudo que os adultos falam pra você. Tudo que o adulto fala é verdade, você é criança. Então, se você tá triste, chega no adulto e fala, eu estou triste com o que você fez, eu estou triste, estou chorando, e o adulto fala, engole o choro, você não tá triste coisa nenhuma, você vai entender como se fosse um hipnose, como se alguém estivesse te hipnotizando, e você vai acreditar que você realmente não tá triste. E aquele sentimento que você, como criança, está aprendendo o nome dele, você vai achar que não é nada. Você vai achar que ele não existe. Eu não estou triste. Minha mãe falou que eu não estou triste. Eu não estou triste. Então, nesse processo de invalidação, você vai criando a base
para uma estrutura de personalidade borderline, né? Entre outras coisas, ameaça de abandono, abandono real, pais ausentes, tudo isso cria a estrutura necessária para alguém se tornar borderline. Esse que tem que ser o nosso raciocínio, esse que deve ser o nosso raciocínio, né? Aqui, ó, desvendar o mistério do meu medo excessivo. A Cris falou e tem esse diagnóstico também de borderline. O que acontece? O medo excessivo, todo medo excessivo que a gente tem, todo medo excessivo é uma reação de algum trauma. É algo paralisante. É algo paralisante que aconteceu e a pessoa fica com medo excessivo. Tem algumas doenças que causam medo excessivo. Transtorno bipolar pode causar medo excessivo, por exemplo. Mas aí é a atividade da doença. Só que se o medo fica direto, ou se o medo é sempre com uma mesma coisa, sempre de ser abandonado, sempre medo de ficar sozinha na vida. Isso é mais característico do borderline. Aí você pega esse medo excessivo, você vai ter que entender que ele veio de um trauma. Você foi traumatizada, aí seu corpo não quer, gato escaldado tem medo de água fria. Seu corpo não quer sofrer de novo. Então ele vai te deixar com medo, aversiva, aterrorizada de qualquer situação que lembre aquele momento inicial. Tá? Então o medo excessivo vem disso. Aí o que vai fazer? Né? Eu tô contando uma história aqui. Tô contando uma história que a gente fica meio... Então eu vou ser assim? É isso mesmo? Meu jeito de ser é sofrendo. Meu jeito de ser é sofredor. Aí, ó. Sem motivo de rejeição. A parte da rejeição é uma característica borderline. Todos nós temos núcleos borderlines dentro da nossa existência. Se você entrar profundamente dentro de você, você vai sentir, todos nós vamos ter um núcleo de medo de abandono, de incompreensão. Todos temos isso. As pessoas ficam fazendo lá, fulano é narcisista, é narcisista, não sei quem é narcisista. Todos nós temos núcleos narcisistas dentro de nós. Todos nós temos alguns traços de medo de abandono, alguns traços borderlines, eles podem aparecer. E aí que esses traços você consegue trabalhar eles, você deve trabalhar eles, buscando em processo de terapia. Terapias, tem algumas terapias que são voltadas para isso, tá? No caso de borderline, tem uma terapia que ela é específica, porque ela foi desenhada para transtorno de personalidade borderline, mas serve para várias situações, que é a dialética. Então, tem a terapia cognitiva dialética, CBT. E ela tem alguns protocolos para atingir essas diversas dificuldades da pessoa borderline. Essas diversas dificuldades da pessoa borderline, essa terapia vai ajudando no relacionamento, em tolerar frustração, ela tem como ser ajudada. Mas é importante perceber que terapia, ela tem que ser vista também. Você não pode ficar vendo terapia, que nem quem vê, uma chave de fenda, que você vai lá arrumar um parafuso. Você não pode ver desse jeito. Terapia é um processo também de melhora em você enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então você tem como fazer essas técnicas da dialética, TCC dialética, obrigado. Tem como fazer essas técnicas da TCC dialética para você aprender habilidades novas. Mas pensa que se o problema é originário de trauma, talvez terapias que explorem e te libertem de trauma também tenham uma validade, também façam sentido. E é por isso que às vezes a psicanálise se propõe a isso, a desfazer esses processos traumáticos. Então a psicanálise pode ser uma aliada nesse processo, mas também algumas terapias como EMDR, algumas terapias de dessensibilização para trauma podem ser muito boas. O que eu quero trazer é que você tem um problema de comportamento, ele precisa de intervenção. Você tem um problema para agora, a pessoa não pode suicidar, a pessoa tem que sair desse caos que ela está vivendo agora. E para isso, não tem nada melhor do que intervenções comportamentais para ela. Ela precisa de algo comportamental para tirar ela disso rápido, para trazer segurança. Mas se a gente está falando de algo que se origina em trauma, buscar terapias que se propõem a apaziguar, reprocessar, libertar a pessoa do trauma, fazem sentido. Porque a gente está falando de uma condição que se origina em trauma. Então, condições que se originam em trauma, naturalmente, vão melhorar com processos que melhoram o trauma. E a parte do comportamento, com urgência, às vezes você precisa trabalhar com uma abordagem mais direcionada. E por que eu falo isso? Porque tudo tem grau, tá? Tem gente que é bipolar, tem gente que é borderline grave, leve, médio, não tem como saber. Tem um monte de formas de ser borderline.
Mas quando você olha nessa ótica, quando você olha desse jeito, você vislumbra um entendimento de que se a personalidade é sua, você pode mudá-la. Você pode trabalhar para ir, aos poucos, melhorando esses diversos aspectos seus. Já fizeram estudo até de muda o formato do cérebro da pessoa depois que ela faz terapia. O jeito que o cérebro dela muda. Esses bonde de post, de conteúdo aí de formato do cérebro da pessoa que tem tal diagnóstico, tal diagnóstico. Uma intervenção médica, psicológica, um tratamento pode ajudar a mudar o próprio formato do cérebro da pessoa, porque o cérebro muda, o cérebro é plástico, ele não é fixo. Então você, depois de alguns tratamentos, você tem documentado melhora do formato do cérebro. Só que eu não estou tratando o cérebro, estou tratando pessoas. E aí as pessoas melhoram. Então você vê diversas situações, as pessoas conseguirem melhorar, superar traumas, melhorar, se libertar desse medo, se libertar dessa culpa, se libertar de todo esse processo, toda essa coisa que a gente joga dentro de um saco e chama de borderline. Isso aí. Desculpa pelos meus modos. Bipolaridade e borderline, como eu disse, são coisas diferentes. Então, isso são coisas diferentes. Se tiverem perguntas, vocês podem mandar, tá? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei pra falar. Esse é um tema legal, só que eu não gosto muito de fazer live longa. Eu gosto de live curta. Live curta é da hora. As pessoas fazem lives muito longas. Eu não gosto de live longa, só se tiver papo rolando. Só se tiver conversa rolando. Eu calculo as lives pra meia hora, mais ou menos, tá, gente? Só que a gente pode se estender se tiver pergunta, se tiver alguma coisa. Só que eu prefiro que fique curtinho pra vocês poderem mandar depois pra outras pessoas, né? Ou ver depois. Muita informação comprimida, eu acho bem melhor. Então, se a gente puder resumir o conceito de borderline, o que é o conceito mais importante de borderline? Qual que é o núcleo da conversa? É medo de abandono. É medo de abandono. Vocês viram, um monte de gente viu, né? O pessoal me manda assim, Raíssa que tinha borderline na fazenda e tudo mais. O que todo mundo via era a parte impulsiva. A parte impulsiva é um ponto. As pessoas vão ouvir falar, fulano é borderline, ela deu um barraco, ela fez não sei o que, isso é borderline, porque elas estão olhando para a parte da impulsividade. Só que para a gente caracterizar que a pessoa é borderline, é importante que essa impulsividade tenha vindo de um medo de ser abandonada, do ciúme. Então ela estava com ciúme. O ciúme vem de quê? Do medo de ser abandonada. A insegurança no relacionamento vem do medo de ser abandonada. A instabilidade, a briga vem do medo de ser abandonada. Tudo isso vem desse medo de ser abandonado. Então, para não ser abandonado, para não ser sufocado pelo abandono, a pessoa está disposta a tudo, inclusive a ser impulsiva, a brigar, a fazer coisa se arrepender. Sempre é isso, tá? Malu, eu não acredito. Se alguém conseguisse se curar sozinha, eu acho que ia demorar muito. Eu acredito em processos de cura pessoal, mas ia demorar muito tempo. Não tem motivo para alguém sofrer tanto. É um sofrimento agonizante, tá? Quem tá sofrendo, gente, o tempo se distorce para quem tá sofrendo, tá? A gente pode até fazer um rios depois sobre isso. Quando a pessoa tá deprimida, quando ela tá mal, ela parece que é 1000 anos passando ali. O sofrimento prolonga o tempo, então não queiram esperar para resolver sozinho. Vai atrás de quem ajuda. Filho tá incubado. E aí, cetamina. Sim, cetamina não vai tratar nenhum remédio médico, nenhuma intervenção médica irá desfazer esses processos traumáticos. Nenhuma das possibilidades médicas que a gente tem hoje em dia vai desfazer esses processos traumáticos, vai desfazer esse medo de abandono da pessoa. Você pode melhorar. Se ela tiver transtorno bipolar e você tratar, ela melhora do transtorno bipolar. Se ela tiver TDAH e você tratar, ela melhora do TDAH. Mas essa personalidade dela é a personalidade dela. Isso não vai mudar com cetamina, com ECT, com nada. Quando me convidarem, eu volto pra Federal. Vou deixar a live salva. Eu vou deixar essa live salva, tá, gente? Vou salvar. Eu vou tentar. Eu não sei se eu vou conseguir salvar ela no meu celular e upar no YouTube. Eu adoraria. Se alguém quiser se dispor a me ajudar, estou aceitando ajuda. Porque eu quero também deixar isso no YouTube. Não sei se eu vou conseguir.
tá? Eu depois vou fazer mais conversa sobre transtorno bipolar, tá? Melhor tratamento de transtorno bipolar, mas o tratamento de transtorno bipolar são protocolos de tratamento que a gente usa, é muito bom. A única coisa que mais ajuda o borderline, é trabalhar essas funções. A terapia ajuda muito, isso mesmo. Trabalhar as funções de agora e superar os traumas de ontem. Parar de viver por causa dos seus traumas, tá? Borderline, aqui ó, então vamos encerrar com essa pergunta aqui que eu acho que é importante para quem tá ouvindo e pode ter esse diagnóstico. Tem um diagnóstico de borderline e de outro médico de TDAH. A pessoa pode ter as duas coisas porque são conceitos diferentes. Borderline é personalidade. TDAH é uma neurodivergência, é uma outra coisa, uma neurodivergência é uma condição que melhora com remédio, que melhora com tratamento médico. Borderline não melhora tanto. O caminho é ir atrás do que tem para tratamento de TDAH, do que está disponível, só que não entender que você é TDAH, você não é só um TDAH. Você tem questões da sua personalidade para trabalhar. Se você se identifica com alguma dessas coisas, como borderline, você tem questões da sua personalidade para trabalhar e é aqui que está a sua mudança. Aqui que você muda de vida. Porque tratamento de TDAH muda alguns aspectos da vida da pessoa. Tratamento de trauma, reviver, mudar a sua personalidade, muda quem você é. É poderoso num nível que não tem como comparar. Entendeu? Não tem como comparar isso aqui. Você refazer a sua identidade, sua personalidade, a forma como você lida com as pessoas, com você mesmo, se curar de um vazio existencial, se curar de um medo de abandono. Você fazer isso aqui não tem preço. Não tem tratamento de TDAH que se equipara a isso aqui. Isso aqui é muito forte, tá? Por isso que a terapia é tão poderosa assim. Isso aqui, um tratamento para TDAH talvez te ajude. Um remédio para TDAH, vai chamar de tratamento. Um remédio para TDAH, ele talvez te ajude a concentrar melhor, a controlar melhor seus impulsos, que é muito importante. Tem que prescrever, é importante, é negligenciado o tratamento, tem que fornecer esse tratamento, tem que usar. Mas isso aqui não transforma a pessoa completamente. Isso ajuda ela a funcionar em sociedade. Isso aqui é muito mais poderoso, então não esqueçam disso aqui. Sempre que alguém falar de um diagnóstico médico que você tenha, transtorno bipolar, TDAH, alguma coisa assim, tratem, cuidem, mas não esqueçam que você é uma pessoa que tem suas condições, suas questões de vida, de família, que é muito além de um diagnóstico. O diagnóstico não conseguiria. O diagnóstico não conseguiria de jeito nenhum, de forma alguma, resumir você. Então você também não pode se resumir com base no diagnóstico. E você não pode parar de querer melhorar só porque está tratando o diagnóstico. Vai e melhora tudo, vai atrás, sabe? Tem como, faz bem. Eu não paro minha terapia por nada. Outro dia eu posso ter falado das minhas terapias. Os remédios que eu já tomei também. Não tomei muito, mas tomei alguns. Para ansiedade. Depois eu não precisei mais com o processo de meditação, exercício, terapia. Faz muita diferença, tá? Então é isso. Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem no Instagram, eu costumo responder, tá? E eu acho que eu já vou encerrar. E se rolar, se tiver mais dúvidas, a gente pode fazer outros encontros sobre borderline, focando em temas específicos, né? Família do borderline, várias ramificações de borderline, tá bom? Então, é isso. Obrigado pela presença, espero que tenham gostado dessa nossa conversa. Falei bastante. Poxa, seco, boca seca. Tá bom, gente? Então, boa noite pra vocês. Cleo vai ficar salvo. Quem não viu desde o começo pode voltar lá, que vai ficar salvo no perfil. Não sei se vai ficar salvo pra sempre, mas vai ficar salvo pelos próximos dias, com certeza, tá? E vai ter live de bipolaridade, pode deixar. Tchau, Rafa. Tchau, Fábio. Valeu. Até mais.